Alô, minha gente, é como diz o velho ditado, com limão a gente faz uma limonada. Aproveitamos esse período de confinamento, de quarentena, para a gente estreitar mais os nossos laços de amizade, fazer novos amigos, melhorar ainda mais as amizades com aqueles velhos e bons amigos. Hoje nós estamos recebendo aqui para bater esse papo conosco, vamos falar de política principalmente, né? Hoje a gente recebe aqui o Flávio Montesi, 38 anos, formado em desenho industrial, pós-graduado em engenharia da produção, técnico em eletrônica, enfim, o Flávio Montesi nasceu em Volta Redonda. Querendo ou não, ele é fluminense, nasceu em Volta Redonda, casado com a senhora Aline, pai do Davi e do Lucas, filho do senhor Sebastião e da senhora Elizabeth. Ele chegou para ser secretário de Desenvolvimento Social e hoje ele é o assessor do prefeito municipal de Ubá, o doutor Edson Teixeira Filho. Flávio, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos que estão aí nos vendo, nos ouvindo. Eu que sempre tive a grata oportunidade de estar nos seus programas de rádio, né? Então, uma experiência nova, uma experiência boa de estar aqui falando e sendo visto, né? Então, isso aí é diferente, mas é bacana. Agora, você nunca teve um patrão, está tendo um patrão pela primeira vez. Como é que está sendo esse patrão? Como é que é o relacionamento com esse seu primeiro patrão? Pois é. Depois de uma longa, né, caminhada de trabalho na iniciativa privada, num negócio próprio, há 3 anos e 3 meses e alguns dias, estou servindo a Prefeitura de Ubá, mais precisamente ao prefeito Edson, né? E eu até faria uma correção, se você me permite. Claro. Tenho um patrão principal, né, que dá as ordens, mas temos aí outros 115 mil patrões que a gente tem que prestar satisfação, que a gente tem que honrar com o serviço. Então, assim, são 115 mil pessoas que a gente tem aí a cada dia que está trabalhando para poder entregar um bom serviço. Muito bem. O apoio técnico hoje é da Laisa Pereira Sodré, que está aqui nos bastidores e mandando o som, mandando essa imagem para você que está nos acompanhando aí pelo Brasil afora, principalmente aqui na nossa Zona da Mata Mineira. Mas você nasceu em Volta Redonda. Exatamente, em Volta Redonda, né, por conta da usina Presidente Vargas, a Companhia Siderúrgica Nacional, onde meu pai foi morar na década de 70, mais precisamente em 72. E lá meu pai fez a vida, né, junto com a minha mãe, os dois ubaenses, e teve os filhos, né, formou a família, e uma certeza na minha vida era morar em Ubá, né. E uma brincadeira que eu tinha na minha adolescência trabalhar possivelmente na política de Ubá. Então, um desvio aí, talvez, do destino, isso acabou acontecendo, né? E essa certeza de vir morar em Ubá já se fazem aí 19 anos que estou aqui. Olha, faltavam poucos dias para a posse dessa atual administração. Eu encontrei com o Flávio numa manhã de domingo na Feira Livre, por volta de 9 horas, onde eu vou todos os domingos. Infelizmente não tenho ido, e não temos ido, né, pessoal, à Feira Livre, em virtude da pandemia, em virtude dessa proibição para o nosso bem, para a nossa saúde. Não é só em Ubá, não é só no Brasil, mas é praticamente todo o planeta, essa orientação da Organização Mundial de Saúde para evitarmos as aglomerações. Aqui, tanto é que eu estou aqui com uma fita métrica para medir aqui uma certa distância entre eu e o Flávio Montesi aqui. Então, nós estamos numa boa distância aqui para continuar seguindo as orientações. Mas eu encontrei com o Flávio na feira e já sabia, claro que o jornalista sabe, mas ele só pode divulgar quando tem uma nota oficial. Se não tiver uma nota oficial, ele não pode, ele não deve divulgar. Então eu já sabia que o Flávio seria um dos secretários, um dos homens de confiança do Dr. Edson. E na verdade você estava com um certo receio de divulgar, ou não tinha autorização para divulgar, enfim, o fato é que você já estava escolhido naquele dia, né, Flávio? Sodré, aconteceu um fato interessante, até engraçado você lembrar disso, que a minha mãe, que você citou, Dona Beth, ela é frequentadora da feira, né, há muito tempo, faz suas compras, e meu pai é um homem muito companheiro, sempre esteve junto com a minha mãe na feira.
E meu pai havia tido um problema de saúde, né, dias antes, e naqueles dias eu estava realmente com a minha mãe acompanhando a feira. Eu estava com um carrinho de compra que talvez eu não aguentava carregar sozinho, não sei se você lembra disso. E dias antes daquele momento, né, como eu fui aquele dia, acho que uns 2 ou 3 domingos eu tive que ir à feira com a minha mãe, havia tido, sim, o convite de estar trabalhando junto com o prefeito Edson, junto com o vice-prefeito Vinícius Amor, nessa administração. Né, mas em respeito, né, a que você falou, a questão da nota oficial, em respeito à divulgação oficial, né, a gente tinha esse respeito, eu tenho até hoje, com aquilo que eu acho que é do prefeito, a cadeira de secretário do prefeito, os cargos comissionados são do prefeito, né, assim que ele é eleito pela população, e nenhum de nós que ocupamos um cargo desse tem o direito de, antes dele, poder dizer qualquer coisa. Né? Então, essa questão de hierarquia eu já tinha muito bem definida comigo e sabia que eu precisava aguardar o momento adequado, né, para poder dizer. E eu tenho lá, né, um pingo de arrependimento de não ter te dito, né, porque eu poderia ter feito isso. Consciência está doendo, hein? Mas eu posso dizer também que aquele que me convidou, né, o prefeito Edson, o vice-prefeito Vinícius, eu os honrei naquele momento, dizendo para você que algo não estava definido ainda. Né? Então, depois a coisa se concretizou e, com a graça de Deus, vem conduzindo muito bem. Deixa eu mandar aqui, Flávio, alguns abraços do tamanho do Brasil para algumas pessoas que nós gostamos e são pessoas que são importantes demais para a gente aqui. Olha só, o Gilson Pica-Pau, o Miguel Batista, ex-presidente da CIL, nosso particular amigo, professor Raul Carneiro, Lucimara de Paula, Catarina Lima, que é minha vizinha, mas quem, hein? A Lídia Martins, Fábio e Robert, né? Mas quem? Deixa eu procurar aqui, que tem uma galera que está entrando agora e que está deixando um recadinho aqui para a gente também. Bom, já eu falo o nome dos demais, são pessoas que estão... Gilson Pica-Pau, falei, né? Gilson Pica-Pau. O Misael é lá da Saleto. Misael Almeida Souza. Esse Misael aqui é o presidente, é o da Ouvidoria de Saúde, coordenador da Ouvidoria de Saúde, né? Me ajuda aí. A Alice Mota, o Marcelo Scatete Reis Dornelas, professor da Unifagoc, lá de Quidoval. Norma Sueli Ciotti Barbosa. Muito obrigado, Norma. Também, já a gente vai acompanhar mais aqui, mas você aceitou, por que você aceitou ser um dos secretários do Dr. Edson? Nossa, André, hoje eu posso te falar, inclusive disse isso hoje para uma pessoa, eu acredito muito na missão, né, em providências. E eu tive uma vida, eu não vou dizer que eu tive uma vida política, né, na adolescência ou em parte da juventude, mas acompanhei muita coisa, né, e quem nasceu e viveu em Volta Redonda tem uma plena consciência do que é política, né. Eu não vivi nada que me pudesse penalizar a vida, então tive até uma vida razoavelmente boa, né, na minha infância e adolescência, mas eu vivi muita coisa, eu vi muita coisa. Né. Onde a gente viveu em Volta Redonda, primeiro num bairro, depois em outro, eu tive a oportunidade de vivenciar muita coisa. Né, e vivenciei muito tempo a igreja. Né, sou católico, acompanhei grupo de jovem, grupo de catequese, e pastoral da criança, pastoral da juventude. Então, quem participa de movimentos sociais, né, se envolve muito fácil com as coisas. Eu trabalho com movimento comunitário desde que eu me entendo por gente, trabalho com movimento voluntário, né, desde que eu entendo por gente. E sempre está ligado no social? Sempre. E como eu já te disse em outras ocasiões também, né, sou rotariano, né, já desde 2006, então já tenho um caminho aí de quase 15 anos, conselheiro do Conselho dos Consumidores da Energisa, desde 2014, são trabalhos voluntários. Né? Então, eu aprendi, paralelo ao meu trabalho principal, a ter um trabalho voluntário. E me vi na obrigação de aceitar o convite, até porque nunca havia participado de uma administração pública, nunca tinha trabalhado na administração pública, e, de certo modo, eu acho que eu teria alguma coisa a dar ao público, né? A servir ao público, dentro do conhecimento que eu tenho. Né? Então, eu acho que foi o que me fez acreditar e o que me fez aceitar. E, principalmente, o fato de ser lembrado. Né? Vou citar novamente que somos 115 mil habitantes, onde eu me incluo. Eu sou cidadão honorário de Ubá desde 2014 também.
Fui amigo do tiro de guerra de Ubá em 2008. Então, já tenho uma vida comunitária estabelecida, né? Então, eu acho que eu não poderia me furtar em aceitar o convite. Só para lembrar os últimos aqui, ou as últimas: 10 de março de 2018, 25 de outubro de 2019, 24 de janeiro de 2020, 4 de março de 2020, 7 de abril de 2020. Se você soubesse que viria tanta enchente assim, você teria aceitado o convite? Se eu soubesse que essas enchentes viriam, que aquele vendaval de outubro viesse, que todos os outros problemas que a prefeitura teve e diretamente a secretaria, o qual eu tive à frente, 3 anos, 3 meses e 3 dias, eu aceitaria com certeza. E digo, que bom que eu estava lá. Porque no 3º ou 4º dia da minha estada na prefeitura, nós tivemos um problema muito sério na Bahia, Ceará, de um falecimento, uma morte por um acidente viário. Me lembro. Foi, se eu não me engano, foi dia 4 de janeiro. Foi o meu 2º dia, 3º dia. Primeiro foi dia 2, dia 3, dia 4. De certa maneira, os servidores, eles não sabiam lidar com essa situação. Muito menos eu. Mas para mim era mais fácil. Porque eu não sabia lidar com a situação. Eu tinha que aprender. E isso foi, se eu não me engano, uma quinta-feira. No sábado, essa família, infelizmente faleceram todos, estavam sendo sepultados em Ubá, né, já com todos os trâmites resolvidos. Então, aquilo ali foi o primeiro baque, né. Eu poderia, no dia seguinte, pedir para ir embora, mas não era hora disso, né. Era hora de enfrentar, era hora de trabalhar. E se Deus escolheu, quem sou eu, né, para negar? Então, segundo aqueles que acreditam, Deus capacita. Olha, minha esposa Rosilene, o André Ribeiro, que é filho do prefeito, nosso particular amigo, moço muito educado, gosto muito do André. Jornalista Levindo Barros, Gilberto Teixeira Pereira Coelho, Saleto Móveis. Gilberto, você tem carta branca aqui no meu coração. O Eduardo Navarro também está aqui, coladinho conosco aqui. Pode mandar abraço para o Eduardo Navarro? Manda. Navarro, abraço, cara. Eduardo Navarro. Professor José do Carmo de Araújo, né? José do Carmo de Araújo também, muito obrigado, hein? Juliana Germano, já, e o Felipe Oliveira, nosso Felipe Oliveira está em algum lugar desse planeta acompanhando também aqui. Ô Flávio, mas não tem ponte quebrada demais aí esperando para receber uma manutenção? Só André tem, mas aí eu vou contrapor. Tem dinheiro de menos para resolver os problemas, né? A gente passa uma fase que não é das melhores, né? Tivemos, infelizmente, um ano aí de 2018 e 2019 com uma crise financeira muito grande. Tivemos um ano aí, principalmente de 2019, com uma falha, né? Um abismo, uma lacuna entre as obrigações do Estado de Minas com a Prefeitura Municipal de Ubá. Essa obrigação do Estado de Minas era não com o prefeito de Ubá, mas com a população de Ubá. E muito essa população que fez, né, esse próprio governador que está lá hoje ganhar e vencer as eleições. E esse dinheiro nos tem feito falta, né? Eu creio e tenho certeza, porque estou acompanhando o prefeito, tudo que ele pode fazer tem sido feito, tudo que a administração pode fazer tem sido feito. Temos falha, que bom que temos falha, que se ninguém tiver falha a gente não conserta o que está errado. E, infelizmente, o que você citou muito bem, tivemos vários fenômenos da natureza, vários eventos hidrográficos, se assim eu posso dizer. A água, ela penetra em qualquer lugar. Então, nós tivemos movimentos com a água, infiltrações, de 2, 3, 4 anos, né? A gente teve um momento de seca, mas a gente está com solo encharcado já há muito tempo. Então, essas pontes caídas é um fator de todas essas enchentes que você citou, né? E agora é o projeto de reconstrução. Hoje, na parte da tarde, talvez a gente possa dizer isso um pouco mais à frente, tive uma reunião com o prefeito, citando, né, e resolvendo e decidindo algumas questões nesse sentido. E eu te reforço aí a questão da reconstrução, porque estamos trabalhando, né, em questão do ressarcimento, da questão do rescaldo, né, que eu até disse isso para você no outro dia, e restabelecer essas obras. Obra dentro de rio e obra em margem de rio, ela não pode ser executada enquanto o nível da água não abaixa, né?
Então, a gente espera que esses níveis da água baixem para a gente restabelecer o trabalho. Dizer que vai ser reconstruída todas as pontes agora é mero engano, né? Eu acho que o prefeito Edson não diria isso, porque é compreensível que uma ponte não fica pronta rápido, né? O que não pode ser admitido, isso aí eu tenho me empenhado muito, é que não seja restabelecido o acesso. Isso a gente faz muito bem. Boa noite aqui para o Ricardo Ferreira Santos, para a Rosalina Oliveira, para o meu amigo professor Salomão Júnior Cury, homem lá de Rosário da Limeira, para o Ricardo Ferreira Santos. Ele está dizendo aqui, o social nos proporciona esclarecimentos diante da situação sociopolítico-econômica. Não sei se ele está afirmando ou se ele está perguntando, Flávio. Não compreendi tão bem porque não tem uma definição em relação a se é uma pergunta ou não. Mas eu diria assim, hoje eu não respondo pelo social, né? Mas pela presença que tive lá por um tempo, eu digo que tudo que acontece, seja saúde, seja infraestrutura, seja moradia, seja educação, tem lá o seu pinguinho, tem lá a sua participação no desenvolvimento social, né? E isso é uma coisa que, se bem trabalhada, a gente consegue ajudar muita coisa. Isabel Mazala, Salomão Cury novamente, Roberta Mendonça, Zilda Santos, muito obrigado a esse pessoal que está conosco aqui, acompanhando esse trabalho. Ricardo Ferreira Santos, nosso povo passa por dificuldades referente à área social. Tem a ver com você, já que você foi da pasta do desenvolvimento social? Olha, teve a ver comigo, né, enquanto estive, mas enquanto também assessor do prefeito e estando junto ao gabinete do prefeito, né, todo o assunto agora me é pertinente, né? Então digo que sim. Aninha de Ubari, Paulinho Poeta, Ricardo Ferreira dos Santos novamente e Ana Maria. Ana Maria, já eu falo o nome completo dela. Ô Flávio, eu sempre ouvi isso, também sempre defendi essa questão de que nós deveríamos ter aqui representantes de Ubá, representantes da microrregião, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, e, no entanto, essa administração, cujo você faz parte, apoiou Fred Costa e apoiou também Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, senador, Fred Costa, primeiro deputado federal, no seu primeiro mandato como deputado federal. Você acha que a escolha foi certa, a decisão foi acertada? O Fred Costa e o Rodrigo Pacheco estão dando esse feedback à atual administração? Ou você, lá mais à frente, defende ainda a ideia de que nós devemos ter representantes aqui da terra? Sodré, enquanto não houver uma unidade no entendimento que tem que se fazer deputados, representantes, seja senador, da terra, a gente tem que, de certa maneira, se apegar e contar com aqueles que já estão nos ajudando, né? Quando eu digo nos ajudando, não é ajudando a pessoa física, não. Ao Flávio Montese, ao prefeito Edson, ao vice-prefeito do Vinícius, nada disso. Todos os dois citados, tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Fred Costa, são políticos que já estavam, né, na ativa quando a gente assumiu. Rodrigo Pacheco era deputado federal na ocasião, Fred Costa deputado estadual, né, no seu segundo mandato. E foram dois que, sem pedir nada em troca e sem ter que vir aqui em Ubá antes, né, já estavam nos ajudando. Por alguns conhecimentos comuns, né, algumas pessoas que estão na administração que já os conhecia, né, fez com que isso chegasse até nós, né? Então, diversas emendas, diversas coisas que foram, de certa maneira, tramitadas por eles, né, antes até da campanha passada para deputado e senador, esses dois políticos já estavam em apoio, né? Então, o Fred e o Rodrigo Costa. Fred Costa e Rodrigo Pacheco. Então, nada mais justo Fred Costa e Rodrigo Pacheco que nós endossarmos, como foi feito, a candidatura dos dois, né? Rodrigo Pacheco teve 3 milhões de votos no estado de Minas, né? Fred Costa, quase 80 mil votos. Então, assim, são deputado e senador que representam o município mesmo não estando aqui, né? E a gente não pode se arrepender disso. Por quê? Após isso também, as emendas não pararam. O trabalho de tramitação na Câmara ou no Senado também não parou. Mas emenda não quer dizer dinheiro do bolso, né? Aquelas emendadas pelos dois, eu digo que sim.
não houve ainda emenda, tanto do Fred Cotto quanto do Rodrigo Pacheco, que não chegasse ao município. E agora, com o último projeto do FID, que é o projeto que está traduzindo em relação à primeira enchente, né, que nós recebemos um recurso pequeno de R$506 mil, que teve empenho do Fred Costa para poder liberar esse recurso. Essa outra agora, que não é emenda, mas é um projeto feito pelo município que necessariamente depende de tramitação na Câmara, R$7 milhões. Né? Esse dinheiro já chega em breve, esse dinheiro já houve portaria para poder fazer recuperação da pós-enchente. Né? E a gente depende muito disso. Flávio, hoje é dia da sogra. Pode botar o microfone perto da boca aí. Hoje é dia da sogra. A senhora Ana Maria, aqui de Volta Redonda, Rio de Janeiro, assistindo meu genro, Flávio. Parabéns pela entrevista. É isso aí. Não. Que isso. Muito bem. Além do dia da sogra, que eu nem sabia. Hoje é dia das... Pois é. Tá aniversário de casamento do meu pai e da minha mãe. Olha só, quantos anos? 47 anos. Que bênção de Deus, hein? Parabéns, seu Sebastião. É dona Elizabeth. Muito bem. Vai dizer o que para a sogra? A sogra não tem palavra, não. A sogra é 10. Muito bom. E o sogro também, Humberto. A minha também era 10, mas já está morando lá no céu. Sérgio Vitor, muito obrigado. Antônio Carlos Carlão, muito obrigado. Ricardo Ferreira dos Santos está mandando aqui mais perguntas para o Flávio, que já a gente vai destacar essas perguntas aqui. Bom, Flávio, agora você falou, eu disse ponte de mais para manutenção e você disse recurso de menos. Mas mesmo que tivesse recursos, não teríamos tempo, né? Sodré, eu digo o seguinte, eu estou custando, eu vou dizer que eu custei, né, mas eu estou custando entender a questão da administração pública, né, no que tange ao tempo. Né? O tempo da administração pública, o tempo da gestão pública, ele é muito diferente da iniciativa privada. E eu acostumava, por exemplo, precisar de alguma coisa e fazer 3 orçamentos, ver qual que era o conveniente para a minha empresa e fazer a aquisição do que eu precisava. E a gente sabe que a prefeitura, órgãos públicos não são assim. Então, depende muito dos procedimentos, depende muito dos instrumentos de gestão, depende de muita coisa. Né? E a gente, muitas vezes, uma coisa que talvez a população não consegue entender, até porque não é obrigação da população, como se faz uma compra. Quero fazer uma contratação para reformar, para reconstruir a ponte da Fazendinha, que caiu na segunda enchente desse ano. Primeira coisa, tem que fazer uma avaliação do local. Vai ter que um grupo de engenheiros, contratados ou não, fazer uma avaliação, construir um primeiro projeto, né, fazer uma sondagem do solo e, a partir daí, a gente fazer o que a gente chama de um termo de referência. É um documento administrativo que diz assim, eu preciso disso, isso custa tanto. E esse termo de referência ele tramita nos setores da prefeitura, ou seja, do órgão público. E, a partir daí, vai para a licitação. 30 dias publicado, vai ter lá a licitação, as empresas vão participar, 3 empresas podem participar, uma pode ganhar, as outras 2 podem pedir impugnação, as outras 2 podem pedir uma série de questões posteriores. Haja tempo, né? Haja tempo. Nisso, o tempo vai correndo. E tudo tem prazo legal. Prazo legal não é a prefeitura que determina. Prazo legal é que determina a gestão pública. A legislação. Então, assim, o que poderia ter sido feito uma compra em 3 meses, já passou para 6. E então a prefeitura participou ainda. Né? A gente depende dos procedimentos. Depois tem a ordem de serviço e etc. Aí tem o tempo de execução, onde muitas das vezes a empresa pode não cumprir, aonde a prefeitura ou órgão público competente tem que penalizar também, né? Deixar, não cumpriu e pronto, acabou. Então, muitas vezes isso acontece. E te falo, isso acontece demais. É onde eu acho que, principalmente eu participando nessa gestão do prefeito Edson, eu vi muito empenho do prefeito Edson nisso, muita seriedade. O prefeito trata a coisa com muito zelo, muito capricho. Então, isso faz com que aconteça. Então, eu creio muito que essas últimas catástrofes, essas últimas tragédias, vamos dizer assim, dentro da infraestrutura urbana da cidade, vai ser recuperada de uma maneira muito rápida, ainda pelo prefeito Edson nessa administração. Vinícius Costa Candian, muito obrigado, muito boa noite. Solange Aparecida, muito boa noite para você. Luciana Marini, Maria Juvenal
Ezequiel Severiano Oliveira, muito obrigado. E o ex-prefeito Vadinho Baião acompanhando também. Muito obrigado, Vadinho. Um abraço para você. Eu não sei se essa pergunta é para você. O cara perguntou aqui se este ano... Perguntou aqui a possibilidade do concurso público acontecer ainda este ano. É para você essa pergunta? Nossa, André, eu vou pedir desculpa, mas eu não consigo responder essa pergunta, não. Embora o Flávio está se tornando o arauto dessa administração. O arauto é aquele que tem a voz, é aquele que leva a mensagem. Então ele está se tornando o arauto dessa administração. Daqui a pouco eu vou chegar lá onde eu quero fazer essa colocação para o Flávio. Daqui a pouco. Pois não? Em relação à pergunta, assim, houve lá a publicação de toda a questão do concurso público, mas assim, a gente vive um tempo difícil, né? Um tempo de saúde pública, um tempo onde não estão permitidas aglomerações, restrições sanitárias. Então, o concurso público, necessariamente, ele chama as pessoas a estarem no mesmo local, né? O concurso seria feito lá na Unipac, né? Gentilmente cedido lá pelo Wagner Inácio, por toda a diretoria da universidade. É impossível você aglomerar 40 pessoas dentro de uma sala de aula, talvez usando todo o espaço da Unipac, que você conhece bem o espaço. É impossível. Então, assim, nesse momento fora de qualquer cogitação. Agora, quem sabe lá mais pro fim, mas depois das eleições também, não sei se seria. Uma série de questões, né? Seria precipitado da minha parte dizer qualquer coisa em relação a isso. Mas, meu caro, esse ano é muito pouco provável. Eu acho que é pouco provável, né? Ô Flávio, o final de semana que passou agora, tivemos dois momentos. Um momento mais polêmico e um outro momento de uma reivindicação pacífica, uma manifestação tranquila, mas uma manifestação. Uma manifestação é sempre uma manifestação. Mas alguns pontos a serem colocados. Por exemplo, vamos primeiro à Feira Livre? Vamos desmembrar aqui. Feira Livre e depois eu vou passar lá para o Horto Florestal. Feira Livre, o que tem de verdade que a atual administração, o governo Dr. Edson Teixeira Filho, pretende tirar a feira ali daquele local definitivamente? Ó, não queremos mais a feira aqui, vamos ter que arranjar um outro local, vai mandar para o Horto, vai mandar de novo para a Avenida Beira Rio, agora vai de vez para a Praça Guido. Desmembra essa matéria para a gente, por favor. Nós começamos a falar a conversa aqui da feira, né? É. Nós dois lá na feira, empurrando o carrinho. Imagina se não tivesse a feira. Como é que você ia me abordar lá naquele dia? Então, vamos pegar isso aí. Não há possibilidade de tirar a Feira Livre dali. Nunca foi cogitado pelo prefeito. Não passa pela cabeça da administração? Nunca. Não está no projeto? Não, nada. Isso aí acontece o seguinte... eu não quero nem polemizar isso no seguinte sentido político. Tá? Não existe. Não existe. Mas eu consigo entender da seguinte maneira, porque eu já ouvi algumas pessoas envolvidas no processo, já ouvi algumas pessoas que ouviram, aí tem aquela pessoa que ouviu, quem ouviu, e aí assim fica uma realidade oculta. Você acha que essa informação interessa a alguém, então? Não necessariamente. Eu digo o seguinte, existe um medo, um temor, existe uma preocupação das pessoas com o seu ganha-pão, existe uma preocupação com aqueles produtores rurais, aqueles agricultores da agricultura familiar, do projeto de transição agroecológica, muito bem feita pela administração anterior, pela administração do prefeito Vadinho. Isso a gente não pode negar. Existe um trabalho ali realizado onde muitas famílias dependem dele, né? E aquele galpão, uma coisa que ele precisa, aí eu não nego. Quem está falando é o Flávio, não é o prefeito, não é o Vicente Paulo, que é o secretário. O galpão ele já ficou pequeno para a proporção da feira. Então tem que pensar novas possibilidades, sem acabar com a feira. Novas possibilidades são outras questões. Esse fato agora do Covid, né, na questão sanitária, na questão de saúde, ele reflete diretamente na questão econômica, né? Não sou advogado, não entendo muito da questão jurídica, mas as questões relacionadas à saúde, salvo engano, elas estão nos primeiros capítulos da Constituição. Então a gente tem que preocupar com a saúde. A economia, ela vem em reflexo posterior à saúde, né? Então não tem que haver essa preocupação de fechar a feira. Mas por que está indo um grupo de feirantes? Acredito, até pela informação que eu tenho, não são todos, até porque não haveria espaço para todos também. Uhum. Por que está indo amanhã, quarta-feira, dia 29, um grupo de feirantes para a Praça Guido? Quem são eles? Quais deles estão indo para lá?
Amanhã, quarta-feira, dia 29 de abril, estão indo para a feira. É uma experiência? Na Praça Guido, sim, como uma experiência, um grupo pequeno de alguns feirantes, produtores rurais, aquele que planta mandioca, colhe e vende. Aquele que planta cebolinha ou alface, colhe e vende. Aquele que produz na terra, traz para a cidade, muitas vezes numa charrete, muitas vezes na garupa de uma bicicleta, muitas vezes numa mobilete, muitas vezes numa condição até precária, onde a prefeitura tem que dar um amparo. Agora, aqueles outros casos de pessoas que vendem dentro de um caminhão, que vende 12, 10, 20 caixas de sei lá o quê, qual tipo de produto, uma batata, uma laranja, morango, não sei, naquela parte externa à feira, ou que seja lá dentro, né? Eles estão preocupados, e nós também com eles, porque a questão econômica depende da feira. A feira tem um giro econômico muito importante para o município de Ubá. E digo mais, muito importante para a micro-região. Nós temos agricultores que são acompanhados pelo Banco de Alimentos, pela seção de vigilância, de segurança alimentar, que não são de Ubá, são da região de Guidoval, aquela região ali, Tocantins, depois de Tocantins um pouquinho, tem alguns agricultores ali, porque o projeto ligado ao Banco de Alimentos, ele não é diretamente do município, ele é uma micro-região. Os agricultores que estarão lá amanhã são agricultores do município de Ubá, acompanhados pela Secretaria do Ambiente, acompanhados uma parcela pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, é um amparo legal que o poder público municipal tem que dar a essas pessoas. A respeito da manifestação, o que você tem para dizer, para comentar? Eu acho legítima a manifestação. Você está falando que houve no domingo. Domingo. Acho legítima. O Tiago, o Elinho tiveram, né, como os... Qualquer pessoa, seu André, que se sente lesada, qualquer pessoa que se sente injustiçada, ela tem direito de dizer, olha, peraí, eu estou aqui, tem um problema, a gente tem que resolver. O que eu entendi ali do Elinho e do Tiago, acho que no momento nenhum, acho que usaram a palavra lesado, injustiçado, nada disso. O Tiago, por exemplo, externou nas redes sociais que ele está passando apertado, precisando de vender. Uhum. Então, eu entendi, e o Tiago e o Elinho, que me perdoe se eu estou equivocado aqui na minha interpretação, que eles queriam criar alternativas ali, por exemplo, monitorar a entrada de acordo com a saída, ou vice-versa, e voltar para o trabalho. Aí eu, cá com meus botões, eu pensei o seguinte, bom, voltar a trabalhar na Feira Livre nesse momento, acho que é impossível, acho que não vai existir essa possibilidade, mesmo diante da necessidade de muitos de fazer os negócios, de vender a mercadoria, porque senão, eu não sei, de repente criar a alternativa de uma entrada por aqui, saída por lá, eu não sei. Alguma esperança, alguma expectativa, qual foi a interpretação, o entendimento da administração diante do pedido, vamos dizer assim? Vamos lá. Vamos poder ter uma expectativa de reabertura da feira? Com 100% de certeza. Quando? Não sei. Você citou... Agora não. O Tiago, não. O Tiago e o Elinho, né? Duas pessoas que eu tive a oportunidade de estar ontem na parte da manhã. Os dois que estavam falando pelos demais. E assim, o Tiago até mostrou lá, junto conosco, numa reunião que houve ontem no Centro dos Elevadores, um documento que eles construíram para poder fazer a apresentação para a Prefeitura. Até agora, eu não tive condição de receber esse documento. Ainda não chegou até a nossa mão. Então, quer dizer, até agora o prefeito não recebeu essa reivindicação formal. Às vezes não deu tempo, às vezes não formataram ainda, enfim, não chegou. Aquela manifestação de domingo, se tivesse havido um convite, um pedido, qualquer coisa do tipo, daquelas pessoas para nós, para o gabinete do prefeito, seja secretário do Ambiente, seja como for, anteriormente, não seria negado o diálogo, de forma alguma. Tanto é que ontem você esteve presente no Centro dos Elevadores, eu te dei uma entrevista lá, e já havia uma reunião programada. Ontem houve uma reunião às 8h com a Emater e alguns envolvidos. A gente diferencia um pouco quais são os envolvidos dentro da feira, até pelo tipo, o ramo de atividade, né? Então não dá para tratar todos da mesma maneira, porque cada um tem um segmento um pouco diferente do outro. E ontem havia, às 10 horas da manhã, uma programação dessa reunião. Uma reunião e uma conversa muito sadia, muito boa, onde o poder público disse, onde os feirantes disseram, onde os agricultores disseram. Lá houve diálogo. Diálogo total. Onde comerciantes disseram, né?
onde o chefe da feira estava presente, onde a Emater estava presente. E lembrando, que eu acho que é o mais importante de tudo, nós respeitamos hoje um decreto estadual, que é muito superior a um decreto municipal. Enquanto esse decreto estadual não disser, você pode ir até aqui, a gente vai até aqui. Quando ele disser, você pode ir até aqui, a gente vai seguir. Então, nós temos que ver esses parâmetros, a gente tem que ver esses andares, esses degraus que o decreto municipal vai nos dar amparo legal, porque senão o governador vai dizer, agora é com o prefeito. Isso está quase acontecendo. Aí o prefeito tem que tomar suas decisões. Mas enquanto houver decretos estaduais ainda, o prefeito tem que seguir. E o governador está com uma nova regulamentação, determinação, que está começando a chegar para a gente. Eu não tenho detalhe nenhum ainda. O prefeito vai fazer análise disso hoje, provavelmente para nos passar amanhã, com algumas novidades, eu acredito, de flexibilização. Lembrando que já houve flexibilização aqui no município, né, que já beneficiou de alguma maneira algumas pessoas. Muito bem. Antes de passar aqui para a questão do Horto Florestal, Jaqueline Oliveira está dando parabéns aqui. Deus abençoe infinitamente. Se encontrar com a Laisa Sodré por aí, dê nela um abraço do tamanho do Brasil. Pois é, Jaqueline, está comigo aqui e trabalhando, hein? Domingo não teve festa, até porque o momento não está para promover aglomerações. Germano Pinto, parabéns e muitas felicidades nessa data em que todos te desejam paz, saúde e longevidade. Asilo São Vicente, claro que alguém representando essa instituição que eu respeito e nós admiramos muito, que é o Asilo. Vanderci Pastorzinho, Nilma Januzzi, Aleph, Henrique e também a Ana Vieira. Muito obrigado aí, esse pessoal que está acompanhando a gente. A Ana Vieira está dizendo, eu acho que não houve até hoje em Ubá um prefeito que passou e está passando uma situação incomum nesta sua gestão. Enchentes brabas, coronavírus e vamos que vamos. É um ser humano de Deus mesmo, o escolhido, transmite paz. Olha só que depoimento bacana da Ana Vieira. Crisé Guimarães, boa noite, Flávio Montesi, e uma líder que deu ânimo, um líder que deu ânimo ao serviço social da nossa cidade. Os CRAS são um orgulho da cidade, trabalha muito, sou testemunho ocular. 2 depoimentos bacanas aqui. Aline Montesi, muito obrigado, Aline, boa noite para você também. A Ana e o Crisé Guimarães, eu queria que você comentasse. Depoimento dos 2. Olha, o Crisé é grande parceiro, líder, né, comunitário lá no bairro São João, um músico de maior grandeza, né, de primeira ordem. Tem uma live mais ou menos pré-agendada com o Crisé Guimarães aqui também, hein? Mas o Crisé, assim, eu vou acabar sendo suspeito de dizer, porque é um parceiro, né? É um cara que sempre tá nos apoiando, está trabalhando com a gente. E o Sodré, o Crisé, rimou aí, né? Sodré com Crisé, por isso que eu confundi. O Crisé é um cara que faz muito trabalho voluntário, né? E é uma pessoa que eu respeito muito por isso. E não é qualquer pessoa, Sodré, que nasceu para trabalhar em trabalho voluntário. Trabalho voluntário é muito difícil, né? E o Crisé é mestre nisso. Eu mando aí um abraço para o Crisé. Muito bem. Christian Marini, muito obrigado, boa noite para você também. O Jardel Peron tá perguntando aqui, boa noite para você, Jardel. Quais são os critérios de distribuição de cestas básicas para a população mais carente? Com relação aos pré-candidatos, seja a prefeito ou a vereador, a prefeitura tem tomado algum cuidado para não utilizar o órgão público para uma possível realização de uma pré-campanha? Sodré, respondendo em ordem, né, pela pergunta, o critério de entrega das cestas básicas, elas são regulamentadas pela resolução do Conselho da Assistência Social, né? Eu, como fui secretário, mesmo participando algumas vezes de reuniões do Conselho da Assistência, nunca tive interferência em nenhuma decisão, até porque é um Conselho Municipal de Direito, onde o representante do órgão público ele pode participar, mas não tem, né, se não for conselheiro, não tem como opinar ou decidir. Então, o critério para a entrega das cestas básicas que houve, né, em relação principalmente à questão da Covid, foi regulamentada pelo Conselho Municipal da Assistência Social, que é paritário, parte poder público, né, que, para te falar a verdade, a maioria são servidores públicos municipais efetivos, de carreira, não são comissionados, e parte
dessa paridade do Conselho Municipal de Assistência Social é feita pelas entidades socioassistenciais, né? Digo aqui a PAI, Asilo, Anélia Franco, da JOF, entre outras, né? Então, os critérios foram através dessa resolução que é pública, né? Então, eu não saberia dizer que parte a parte da resolução, mas todos ligados diretamente, obviamente, à política pública da assistência social, nada mais além disso. Ana Vieira, Sodré, você é ótimo, um jornalista nota 1000, grande admiração, transparência é tudo. Ô, Ana Vieira, você me deu até a oportunidade aqui de dizer o seguinte: às vezes, Ana, nós jornalistas apanhamos da esquerda, da direita, do centro, do centrão, da extrema esquerda, da extrema direita. Eu, particularmente, sou alvo de uns determinados, como diria o ex-deputado Ibrahim Jacó, de saudosa memória, uma meia dúzia aí de 6 aí, né? Mas não é 6 vezes 6, 36, é uns 6, 5 ou 6 mais o segundo escalão. A gente, às vezes, toma alguma pancada aí. Mas, veja só, Ana, eu já fui julgado aqui de ser amigo do Vadinho Baião. Sou amigo do Vadinho Baião, sou amigo do Vadinho, sou amigo do Dr. Edson, sou amigo do Disseu de Santos Ribeiro, vou na casa aqui do nosso grande amigo Narciso Paulo Michele, Dona Neide, tomo café ali, vou lá, pergunto assim, escuta, tem limonada suíça aí? Se não tiver, eles providenciam na hora. Narcisinho, a secretária do lar lá, são pessoas muito especiais, então eu tenho amizade. Um dia alguém me questionou que eu fui na casa de um determinado, de uma determinada autoridade. Espera aí, se eu não puder ir na sua casa, se eu não puder ir na casa do Dr. Edson, se eu não puder ir na casa do Vadinho, se eu não puder ir na casa do Narciso, se eu não puder ir na casa do Dr. Eduardo, que dia 21, eu falei com o Dr. Eduardo, dia 21 de maio, tá vindo aí, mas ainda tem a questão do Covid, da Covid-19, do coronavírus, então vamos ter que adiar essa data de comemorar o seu aniversário aí, dia 21. Então, Ana, a gente apanha de todo lado, nós apanhamos muito, mas eu quero ter independência, eu preciso dessa independência para mim continuar ostentando essa questão do jornalismo, eu preciso continuar, né? E para isso que eu disse o seguinte, houve um exagero muito grande de pessoas que aproveitaram as redes sociais, foram para lá para detonar a questão do lixão lá do Horto Florestal, um exagero, um tamanho exagero. Pessoas que aproveitam, nesta hora, o povo arruma um monte de representantes. Então, eu disse isso hoje no Jornal em Dia com Notícia, na abertura, um exagero. Lembrei até da frase do Voltaire. Ele nasceu em 1694, deve ter dito isso em 1710, 1715, mais ou menos. Olha, há mais de 300 anos. Voltaire disse: posso não concordar com uma frase só que disseres, mas defenderei até os últimos dias, até os últimos instantes, o direito de dizê-la. Então, todos nós temos direito de manifestar, mas ali houve um exagero. Todos nós queríamos muito que o lixo fosse retirado da Avenida Beira Rio. Infelizmente, o que você vê lá, dá para chorar, dá para se emocionar. São milhões de móveis, de cadeiras, de estofados, de geladeira, de fogão, de tanta coisa que estão depositados lá, que viraram entulho, viraram lixo, viraram qualquer coisa que nem pode ser chamado de entulho. Está lá jogado, que agora já está sendo retirado de lá. A expectativa do Serginho é de até quinta-feira tirar tudo, levar lá para depois da ligação. Bom, então eu externei a minha opinião. Eu acho que naquele momento, se não tinha condições de seguir para a ligação, se não tinha condições para levar o lixo, não tinha estrada, não tinha como passar, então tinha que arrumar uma outra alternativa. Detalhe, as últimas enchentes, o comportamento foi a mesma coisa. O comportamento foi esse também. Então, por isso que eu não fiz uma defesa ao Dr. Edson, eu não fiz uma defesa à administração, não, nada disso. Eu fiz uma defesa, sim, à minha consciência, né? A minha consciência, isso eu fiz. Então, a gente
nada de braçada no meio dessa situação, viu, Ana? No meio dessa situação. Uma hora eu sou amigo do Vadinho, outra hora eu sou amigo do Dr. Edson. Essa atual administração apostava lá no início, há 3 anos e meio, mais ou menos, que eu seria o calcanhar de Aquiles dessa administração. Eu não sou calcanhar de Aquiles da vida de ninguém. Eu tenho um compromisso muito grande com vocês, com o público que me acompanha há 35 anos. Isso eu tenho. Vão falar muito mal de mim ainda? Pode ter certeza que sim. Mas quanto mais falarem, mais eu vou lutar com muita dignidade, com muita transparência, com muita honradez, para continuar levando para vocês, ouvintes, telespectadores, amigos e até alguns inimigos também, a melhor informação, a mais clara e a mais cristalina. Horto Florestal, senhor Flávio Montesi, como é que vocês receberam as críticas, as manifestações que vieram de alguns lados, não vou dizer que foram de todos os lados, mas de alguns lados, para a questão daquele lixão lá, depositado naquele local ali, que normalmente são armados, são colocados os parques de diversão quando tem festa no Horto. Sodré, eu acho que eu não preciso ser repetitivo em tudo que você disse, né? A inviabilidade técnica de levar todo aquele material em estado quase líquido para o aterro, né, para o espaço que existe da prefeitura na ligação, era impossível, né? A gente não tinha estabilidade de terreno naquele momento para levar aquele material para lá. Já havia uma decisão desde janeiro, né, pós primeira enchente, desse material ser removido para uma área do Horto, diga-se passagem que não está aquele material acomodado em nenhuma parte, a pessoa às vezes não foi, não sabe, não está naquela parte concretada, não está naquela parte asfaltada, está numa parte de terra. Houve o cuidado necessário, né, pelas secretarias envolvidas, obras e ambiente, necessariamente, porque transportaram, né, os equipamentos, máquinas, caminhões. E em relação à sua pergunta direta, né, repercussão pós o fato, há uma tranquilidade muito grande. Não, porque até algumas pessoas podem achar que eu não estou aqui defendendo a prefeitura, não, gente. Eu sou jornalista, tenho compromisso com a minha imagem, com o meu trabalho. O Flávio representa a Prefeitura Municipal de Ubar, assessor do prefeito. Eu estou dizendo o seguinte, que havia dentro do planejamento do lixo ser retirado lá a partir do dia 27, ontem, segunda-feira. Exatamente. E isso foi feito. Foi feito. Não, ainda está sendo feito. Vamos lá. Não dá para tirar de um minuto para o outro. O Horto Florestal, o espaço físico Horto Florestal, ele é aberto. A população pode ir até lá. Então, nada foi escondido, nada foi às escondidas, né? Então, foi removido um material do centro da cidade, que nas 3 enchentes, tanto de janeiro, quanto de março, quanto de abril, causava um dano, um problema à população, um principal problema à mobilidade urbana e à saúde, porque não é possível a gente conviver com aquilo ali na rua, na Beira-Rio principalmente. Não foi removido só material da Beira-Rio, em vários lugares da cidade, o material que foi para lá. E uma coisa eu posso dizer, a administração do prefeito Edson, ela é recordista em limpar a cidade, porque pós primeira enchente, quando a Defesa Civil do Estado esteve aqui, 3 dias depois, eles disseram, vocês não passaram enchente em Ubar. Então, eles tiveram que fazer vistoria em relatos nossos, eles tiveram que ver fotos e vídeos para ver o que se passou. Após a segunda enchente, que a Defesa Civil veio até Ubar, ela fez vista aérea para ver o estrago, que foi grande, né? E o planejamento de retirar aquele material já era previsto, né? Então, eu imagino, é muito normal, eu acho que isso é natural, eu não diria que eu faria o mesmo, mas é natural, de alguém que saiba de alguma informação privilegiada, dizer assim, olha, existe um problema, o problema não está resolvido, e pronto. A partir desse momento, essa pessoa tem a razão, né? Mas a partir do momento que tudo se esclarece, a gente vê que nada mais é de que alguém, ou algum, sei lá, não sei como isso foi conduzido, que tinha alguma informação que esse material já seria reconduzido ao local certo, depois dele se transformar de estado líquido, praticamente, a um estado onde poderia ser removido e transportado da maneira correta, no local correto, com a estabilidade do terreno correta. Imagine só se um caminhão daquele grande, imenso, de 14 toneladas, consegue entrar naquele espaço lá da ligação, em momento onde o terreno está com chuva,
com umidade, com infiltração da terra, encharcado. É impossível. A gente sabe que é impossível. Marcílio Vieira, lá de Guidoval, muito obrigado, Marcílio. Boa noite para você também. Ana Lúcia Laurindo, Regiane Gonçalves, esposa do meu amigo professor Salomão Cury. Cristian Marini, parabéns, Sodré, pela belíssima condução dessa entrevista, e precisamos de pessoas como o Flávio Montesi envolvidos na política, por sua serenidade em lidar com os assuntos políticos, quase sempre muito complicados lidar com política, realmente. Você tem razão, viu, Cristian? Agora, depois dessa, o Flávio virou homem público definitivamente? Até os seus últimos dias aqui nesse plano terreno? Sodré, o meu compromisso, né, público termina dia 31 de dezembro de 2020. Então, até lá, eu vou fazer o que eu estou fazendo desde o primeiro dia de janeiro de 2017, que é zelar pelo serviço público, é zelar principalmente pelo meu nome, que eu não tenho um nome qualquer, né? Eu carrego um sobrenome de uma família que veio fazer história na cidade de Ubá. Então, do dia 1º de janeiro de 2017 ao dia 31 de dezembro de 2020, eu tenho que zelar por isso. E, principalmente, também, acrescentando, eu tenho que zelar por uma confiança que o prefeito Edson me deu. E essa confiança foi dada a ele por, 17 mil, talvez, pessoas que votaram nele, né? Então, deram a ele a condição de ter essa decisão, de me ter trabalhando com ele, né? Então, aqui estou, né? E nesse momento onde eu me vi, e onde o próprio prefeito viu uma necessidade de eu estar ajudando de uma maneira mais ampla, estou mais próximo a ele. Felipe Oliveira está nos assistindo lá em Cataguases. Muito bem, Felipe. Marta Burato, minha amiga feirante Marta Burato, lá na Zoeira. Juliana Costa, parabéns, Sodré, pela iniciativa. Muito obrigado, Juliana. Maria do Carmo de Paulo. Boa noite, Sodré. Boa noite para você também. Marcela Melo. Essa é servidora também, né? Marcela Melo. É lá da secretaria, da sua secretaria, Marcela? Dois excelentes profissionais envolvidos e preocupados com a nossa cidade. Ali, ó. Corrigindo, não da minha secretaria, né? Da secretaria do qual eu trabalhei por um tempo. Ah, sim, eu vou chegar lá ainda, essa talvez seja uma das últimas. Juliana Costa, o importante é você continuar sendo o profissional que é. Muito obrigado, viu, Juliana? Obrigado mesmo. Max Barreto, meu grande ídolo Max Barreto, gosto muito, companheiro, gosto de tantas outras canções interpretadas, que não é do Max, viu, gente? Companheiro é do Toninho Ledo, não é, Max? A gente fala que é do Max Barreto, né? Ana Vieira, meu querido, continue com essa integridade. Ana Paula Franzoni, parabéns, Sodré, pela ética. Muito obrigado. Ô Flávio, você se tornou hoje assessor do prefeito municipal de Ubá, o doutor Edson Teixeira Filho. Você hoje é uma espécie de arauto, é aquele que tem a voz, é aquele que leva a mensagem do prefeito até os secretários, até todo ali o primeiro escalão, é isso? Sodré, dentro desse tempo um pouco difícil que a gente está vivendo agora, principalmente por conta da Covid, o prefeito Edson, uma pessoa que eu acho que todo mundo que o conhece sabe, um homem que tem uma saúde muito boa, né, um homem de 72 anos de idade, que até poucos meses atrás fazia seus 8 quilômetros por dia, que numa ocasião que eu tive com ele em Belo Horizonte, às 5h30 da manhã ele disse, vamos dar uma volta no Mineirão? Eu falei, prefeito, não consigo nem levantar da cama, a gente tem compromisso às 7h, não dá. Ele disse, vou dar uma volta. Na volta ele me disse, dei 3 voltas. Né? Então a saúde do prefeito é invejável. Mas ele passa hoje, por esse momento de Covid, dentro do grupo de risco, né? Então, estando dentro do grupo de risco, ele me pediu para estar mais próximo a ele, ser um facilitador entre o gabinete do prefeito e as outras secretarias e ajudar nessa condução, né, dos trabalhos dentro do gabinete do prefeito, com a comunidade, e, de certa maneira, aquilo que você disse, tentar, de alguma maneira, dar voz, né, à comunidade, levar para vocês as decisões da prefeitura e levar de volta também ao gabinete do prefeito aquilo que há de necessidade da população. Boa noite especial aqui para Ana Paula Franzoni, para o Vinícius Xavier e para o Vinícius Samor de Lacerda. Nosso amigo também está acompanhando a gente. A Luciana Marini disse assim, Flávio Montesi, não está aí por acaso, força na sua missão, sempre fortalecendo e respeitando as políticas públicas. É o recado aqui da Luciana Marini, para você. Bacana.
Ô Flávio, agora tem uma questão que eu muito queria te falar, queria te perguntar, o seguinte, no dia 3, se não me engano, no dia 3 de abril, você deixou a Secretaria de Desenvolvimento Social, cuja você ficou por 3 anos, 3 meses e 3 dias. Que coisa, hein? Simbólico, né? Para quem é supersticioso, 3, 3 e 3. E você saiu numa data atípica, né? Você saiu numa data atípica. Você saiu, você se desligou oficialmente da secretaria no dia 3 de abril. O Vinícius Samor, salvo engano, também se desligou na mesma data. Se não me engano, teve um outro servidor, além do professor Samuel Gazola. Quero trazê-lo aqui, Samuel, hein? Para a gente conversar um pouquinho aqui. Meu amigo Samuel Gazola. Aliás, vamos convidar muita gente, se Deus quiser, esse ano, para vir aqui, bater esse papo descontraído. E amigos, colegas, mais ou menos amigos, ex-amigos, hein? Vão trazer muita gente aqui para a gente conversar ainda esse ano, se Deus quiser. Mas você, quem sai numa data como esta, quem se desliga oficialmente numa data como essa, é porque tem pretensões, isso é fato, né? Isso é fato, quem tem pretensões nas eleições que vem por aí. Não sei se as eleições será em outubro, será em novembro, será em dezembro. Eu ouvi dizer, a gente estava aguardando uma eleição para outubro, depois ouvi dizer que poderia ser novembro, depois dezembro. Agora eu ouvi dizer hoje ou ontem que ela deve ser em outubro mesmo. Ouvi dizer que deve ser em outubro mesmo. Eu gostaria que você se posicionasse diante do seu desligamento oficial da Secretaria de Desenvolvimento Social. Flávio. Sodré, primeiro fato, eu acho que talvez o mais importante, né? Engraçado que eu disse isso hoje, dentro de uma reunião. Eu gosto de mudança de local, gosto de desafio, gosto de fazer alguns trabalhos diferentes do que eu havia feito antes. E estando dentro da secretaria, no tempo que fiquei, fui feliz, consegui fazer bastante coisa, né? Demos continuidade, né? Não vou dizer que a gente fez tudo, a gente deu continuidade a muito trabalho bem feito, que foi feito ali dentro. Temos excelentes servidores dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu digo que menos eu fiz, quem mais fez foram os servidores, né? Eu fui o facilitador, eu ajudei com que as coisas fossem conduzidas, porque deixei-os trabalhar, né? Sem uma interferência direta naquilo que deveria ser feito dentro das políticas públicas. E respeitando, né, o que você disse atípico. Eu acho que eu vou corrigindo jornalista, hein? Coisa feia. Típico. Não foi atípico, foi típico. É um calendário eleitoral, onde decisões têm que ser tomadas, né? Então, naquele dia específico, respeitando o calendário eleitoral, tanto eu quanto o Vinícius Samor, e assim como o Samuel Gazola, saímos, né, das nossas respectivas funções, e cada um na sua nova respectiva função. No meu caso, houve uma coincidência muito grande, onde o prefeito já havia esse desejo, já havia essa necessidade de ter essa pessoa que fizesse isso tudo que a gente acabou de falar, né? Que fosse um facilitador, que fosse uma pessoa que tramitasse dentro das secretarias, que pudesse tramitar junto a associações comunitárias, a entidades socioassistenciais, outros envolvidos também dentro de grupos, né? Como eu digo, grupos são grupos da sociedade. Então, foi conveniente nesse sentido, respeitando um calendário eleitoral e também atendendo a um anseio do gabinete do prefeito. Digo eu, talvez nem tanto o próprio prefeito, atendendo um desejo e uma necessidade do gabinete do prefeito para uma melhor condução dos trabalhos, né? Não sei se eu sou capaz ou se eu sou qualificado para isso, mas uma boa vontade tremenda eu tenho. Então, aceitei nesse sentido, para poder ajudar dentro do que eu puder. Sodré, eu não diria pretensão, né? Para você estar participando de qualquer coisa que possa ser na sua vida, você tem que estar preparado. Primeiro fato, né? Eu participei na minha vida, até pela Prefeitura de Ubá, até quanto pude, de licitações públicas. Eu tenho uma pequena empresa, muito pequena, tenho até hoje. Fui prestador de serviços da Prefeitura de Ubá de 2004 a 2016, rescindi um contrato com a prefeitura para poder tomar posse, até porque eu não poderia. Não mudei minha empresa, né? Eu poderia ter feito isso, talvez, uma questão legal para poder continuar fornecendo, não fiz. Acho que não seria justo, não seria correto.
e aprendi, nesse tempo que eu acabei de citar, a participar de licitações públicas, onde você tem que estar preparado para aquilo que vem, né? Então, se eu quero participar, eu sou um empresário, eu sou um microempresário, eu sou um empreendedor, eu quero participar, eu quero estar apto a algo, eu tenho que me preparar. Então, a decisão foi estar apto para algo que pode vir a acontecer ou não, né? Não é um desejo, não é um anseio, mas é estar preparado, né? Como eu disse, eu sou uma pessoa que estou para servir, estou para ajudar, estou para trabalhar, sou voluntário há muitos anos, não é por hoje ou por amanhã só que vem essas decisões de poder estar trabalhando pela comunidade, pela população, e aí continuo. Muito obrigado mesmo pela sua presença e, por favor, apresente aí as suas considerações finais. Sodré, eu agradeço muito o convite, né, para poder estar aqui. Digo que é uma experiência muito legal, muito bacana, muito positiva. Como diversas vezes estive com você em programas de rádio. Demos algumas entrevistas por aí, via portal UBA News. Vai mandar nenhum recado aqui para a Aline, para o Davi, para o Lucas, não vai não? Mas eu não vou ler não, senão eles vão achar que eu esqueci o nome deles. Mas estar aqui, né, batendo papo é completamente diferente, prazeroso, bacana. Estar interagindo com as pessoas, né, muitas pessoas aí que você citou. E digo assim, nada combinado, tá? Não mandei recado para ninguém. Só para o Paulinho Poeta, que eu estarei aqui. É verdade. E é muito legal ver que as pessoas participam, né? Isso aí é mérito seu, é mérito da sua equipe, é mérito do seu trabalho. É um trabalho de longos anos. Você só tem um defeito que eu conheço. Esses defeitos são normais, né? A gente perdoa, que meu avô também tinha esse defeito. Alguns tios também são tricolores. Então, a gente convive bem com isso, não tem problema não. Você sabe que quem nasceu no estado do Rio de Janeiro é fluminense, né? Não tem problema não, mas quem é nascido em Volta Redonda é Papa Goiaba, né? Papa Goiaba? Papa Goiaba. Então eu sou Papa Goiaba, flamenguista. E aí mando um abraço pro Davi, que é flamenguista também, pro Lucas, pra Aline. Foram obrigados, tadinhos. Pra toda a família. Foram obrigados. Foi nada. Eles gostam. Um vai aprendendo com o outro, né? Então, assim, qualquer coisa que eu possa dizer aqui, né, é mera redundância. É muito prazeroso estar aqui, né? Muito bom poder participar. E eu digo assim, como experiência, estar aqui, bater um papo e saber que tem alguém ouvindo e vendo e ter interatividade ao vivo é muito bacana mesmo, né? Você está de parabéns, esse programa, esse trabalho que você está fazendo, eu tenho acompanhado, né? Essas lives ao vivo, que depois fica, me parece, não é? Fica, elas permanecem aqui. Isso aí é extremamente importante. Eu acho que essa tecnologia é muito bacana mesmo. É algo totalmente diferente. Eu agradeço muito. Muito bem. Marcela, Felipe Oliveira, Aline Ruela, Cristian Marini, e aí nós não vamos ter as condições aqui. Ana Vieira, Juliana Costa, eu não sei se é o Anderson ou se é Wanderson Cruzson. Gente, está nesse homem Flávio Montesi, o futuro de Ubá. Olha só, tem potencial. Muito bem, mandou aqui o recado. Minha gente, acompanhe o noticiário de Ubá diariamente no portal Ubá News, www.ubanews.com. Não tem BR. E aproveite, vá lá, se inscreva no canal do portal Ubá News no YouTube. Se inscreva, acione o sininho, porque todas as vezes que nós postarmos uma notícia, postarmos um vídeo, você será notificado. Quero contar sempre com a sua presença, com a sua sintonia, com essa interatividade. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e aqui nós estivemos com o apoio técnico de Laisa Pereira Sodré. Muito obrigado, boa noite. Nada como apreciar belas paisagens, mas como você enxerga? A oftalmologia Dr. Marco Aurélio Barleta, em Ubá, traz o melhor para sua saúde ocular. Oftalmologia Dr. Marco Aurélio Barleta, cuidando dos seus olhos hoje para que você veja bem no futuro.